Então, agora com mais alguns colegas na sala, né, vamos iniciar novamente para que a gravação fique completa. Bom, nós estamos hoje com o segundo evento Diálogos Urbanos, né, que é um evento promovido pelo YouTube, pelo IPU, junto com outros institutos de pesquisa e planejamento urbano de outras cidades brasileiras. E eu agradeço o convite, conheço muito todos os colegas que estão aqui, muitos arquitetos, né, que hoje foram nossos alunos na UEL e hoje estão trabalhando aqui no IPU, isso é motivo de orgulho para nós. E temos hoje também duas boas-vindas aqui, o arquiteto Davi Noguet, ele também ele é o fundador do Observatório Econômico Eixos, da Catalunha, e ele vai conversar, né, tá nesse bate-papo com a gente, contando um pouco sobre como eles têm estudado, né, o comércio e a cidade no contexto europeu, particularmente no caso de Barcelona, e muitas outras cidades pelo mundo que ele tem estudado, e vai complementar, né, esse tema que a gente já fez uma conversa sobre isso 15 dias atrás, na ACIL, e então hoje nós vamos repetir essa palestra, porém nós vamos receber o Davi aqui para nos contar um pouco, né, como esse tema que a gente já desenvolveu, como eles lidam com todas essas questões, né, das áreas centrais nas cidades europeias. Então, eu agradeço, Davi, e dou as boas-vindas, tá? Então, pode passar a primeiro slide, inicial. Bom, nós fizemos essa palestra para a CIL, e que hoje a gente vai repetir ela de uma maneira um pouquinho diferente, a partir de 5 ideias sobre como recuperar um lugar único na cidade de Londrina, que é o seu centro histórico, né? Então, essa palestra, ela foi pedida, né? Nós tivemos a ideia de fazer essa palestra em parceria com a CIL, porque a CIL, nesse momento, ela está iniciando um processo de discussão com a cidade, né, com amplos setores da cidade, sobre como revitalizar o centro histórico de Londrina. Tá? Então, essas 5 ideias, elas pretendem trazer um pouco para nós algumas questões que a gente precisa desmistificar, né? E alguns pensamentos, né, que existem fora do Brasil a respeito de como ter um centro urbano dinâmico, animado, bem cuidado, cheio de atividades, né, que é um dos problemas que a gente enfrenta hoje no Centro Histórico de Londrina. Pode passar. Bom, ideia 1 o conceito de centro é relativo. Para entender essa ideia, a gente tem que remeter ao início da cidade de Londrina. Então, a planta azul, que é muito conhecida aqui na cidade de Londrina, ela mostra como Londrina começou. Tá? Um pequeno núcleo urbano que dava suporte, né, para a ocupação de um território muito mais amplo, né, que é conhecido como Terras do Norte, ou Norte do Paraná. Né? Então, essa planta, ela mostra para nós o posicionamento da elipse, né? Na foto ao lado a gente pode ver a catedral, ali bem destacada, naquele momento já era a catedral atual, a gente teve outras edificações anteriores, né, e que foram substituídas por essa edificação que a gente vê na foto ao lado, né, ainda com uma baixa verticalização na área central, tá? E no mapa em branco o que era o centro naquele momento. Então, quando a gente fala o conceito de centro relativo, é porque o centro é onde
as atividades acontecem, onde a vida acontece. E quando uma cidade cresce, né, ela passa a ter múltiplos centros. No início da cidade de Londrina, todas as atividades elas estavam sobrepostas neste lugar que a gente vê nessa foto. Então, aqui estavam as atividades administrativas da cidade, aqui estava o comércio principal, né? Provavelmente até a década de 70, quase todos os comércios da cidade relevantes, né, eles estavam neste mesmo lugar, né? Além do que outros muitos serviços e a própria habitação, né? Já que Londrina começa um processo de verticalização bem recente, né, para uma cidade que só tem 88 anos. Na década de 50, a gente já tinha indícios, né, que seríamos uma cidade verticalizada, né, e hoje todos nós sabemos que Londrina é uma das cidades mais verticalizadas do Brasil. Então, a gente tem uma densidade, né, que provoca também essa questão do surgimento de muitos outros centros na cidade. Tá? Pode passar. Então, essa imagem, ela traz um pouco de saudosismo, né? E a gente pode ver aqui ao lado um desenho, né, de algo muito inovador para Londrina em 1970, que foi o projeto do calçadão de Londrina, desenvolvido pelo arquiteto Jaime Lerner, né, que foi prefeito de Curitiba várias vezes, governador do Paraná, e ficou mundialmente conhecido, né? Então, Londrina já dava indícios que queria um centro, que o centro da sua cidade fosse um lugar de destaque. Então, a gente começa a se perguntar, né, em que momento o centro de Londrina, né, e por que razões o centro de Londrina ele deixou de ser esse lugar de destaque, né? Quais foram os fatores que influenciaram essa questão, né, essa situação, né, do centro da cidade perder esse protagonismo, tá? Então, a gente vê o mapa pequenininho ali no canto, em preto, ao redor da elipse, tá? O projeto que na época pensou, né, uma área de pedestres no centro da cidade de Londrina, né, criando essa ideia que na década de 70 no Brasil era muito inovadora, de se fazer um calçadão. Essa ideia mundialmente ela já era muito utilizada, muito famosa, mas no Brasil isso era novidade, já tinha sido feito em Curitiba, e aí o mesmo arquiteto trazendo essa ideia para Londrina. Então, a gente vê nas imagens um centro dinâmico, pessoas, flores, vida, né? A gente vê na imagem abaixo o cinema, que existia, o cinema mais famoso, né, do centro de Londrina. Talvez muitos de nós, né, frequentamos essa sala de cinema, que ficou por muito tempo desativada, e hoje ela foi restaurada, né, e funciona como um centro de eventos. Pode passar. Então, a gente começa a se lembrar, né, de como esse lugar ele tinha muito significado para todos, né? Então, a gente tem aí no fundo o Teatro Ouro Verde, né, que é um prédio que hoje é tombado. Ele tem um lugar de afetividade muito grande, né, para os londrinenses, principalmente porque ele passou por um incêndio e depois ele foi completamente restaurado. Pode passar. E aí a gente se depara, né, poucos anos depois, e eu falo poucos anos depois, o Davi depois pode fazer um comentário sobre isso, porque uma cidade de 88 anos
se comparada com as cidades aí mundo afora, que tem 2.000, 3.000, 4.000 anos, né? Então a gente fala, o que é uma cidade de 88 anos? Né? Então, o que aconteceu com a gente nesses 88 anos? E aí a sobreposição nessa ortofoto, né, de 2021, que mostra Londrina hoje, a sua ocupação, né, a densidade que ela tem hoje, e o que significa esse centro nesse contexto da cidade no momento atual. Então, né, a cidade cresceu, a cidade expandiu. Pode passar. E aí, nós temos essa realidade, né? Londrina, ela hoje, a gente para perguntar, bom, qual é o lugar do centro hoje? O que é exatamente o centro? Então, quando a gente fala, né, quando os londrinenses e outras pessoas falam, vamos ao centro, depende, né? E a gente precisa ressignificar por isso, porque como nós passamos por um processo de expansão urbana e formação, né, de outras centralidades, hoje existe essa concorrência entre centros no que diz respeito principalmente à dinâmica comercial. Mas no que diz respeito ao que o centro histórico, que é o centro histórico da cidade de Londrina, né, este lugar por onde a cidade começou, ele tem elementos que o tornam único, né? E são esses elementos que a gente precisa conhecer. Então a gente vê as bolinhas em vermelho, que são os centros comerciais planejados, os shopping centers, que foram aparecendo e puxando, né, polarizando outras regiões da cidade. A gente vê, né, no círculo em verde, o primeiro ciclo de verticalização, que também, por coincidência, muito colado na área central, né, no centro histórico, outras áreas de verticalização que aconteceram em outros momentos, os grandes eixos da cidade, né, de deslocamento que ocorre na cidade, que também são concentradores de muitas atividades comerciais. Pode passar. Tá? Já que a gente entendeu que o conceito essa ideia número 1, né, o conceito de centro, ele é relativo, a gente consegue entender que à medida que surgem as outras centralidades, a gente então vai para a ideia 2, né, que algo que a gente fala muito em Londrina hoje, né? Mas o centro está decadente, né? Então, esse sentimento de que o centro está decadente, a gente precisa entender melhor, né? As coisas acontecem no centro, mas as coisas que aconteciam na década de 50, elas não acontecem mais só naquele centro. Elas estão acontecendo em outros tantos lugares da cidade, né? E isso é bom para a cidade também, que significa que a cidade cresceu e que as coisas estão acontecendo em outros lugares. Então, essa ideia, né, de que o centro está decadente, ela também é apenas um momento na vida dessa cidade. A maioria das cidades pelo mundo afora passou também por esse ciclo, né, de declínio e de recuperação. Então, o que nós devemos pensar é não em que o centro está decadente, mas o que podemos fazer para reverter, né, esse momento de declínio que o centro está vivendo hoje. Tá? Então, o declínio de uma área central, ele faz parte de um processo ou de um ciclo que é natural, não é? E o prestígio é algo que pode ser recuperado. Então, vamos avançar. Tá? Aqui, para a gente se conectar com o nosso palestrante, eu trouxe duas imagens, né, de uma das principais ruas de Barcelona. Depois, com certeza, o Davi vai nos contar sobre isso, mas para mostrar também que todas as cidades, né, em todas as ruas, todos os lugares passam
por momentos em que as coisas não estão muito bem e que em outros momentos elas renascem, revivem e se direcionam num outro sentido. Pode passar. Também, nessa imagem, a gente pode ver trechos, é uma imagem atual, né? São alguns sites que eu faço monitoramento das atividades comerciais, que a gente vê loja fechada por todo lugar, né? São centros, né, de cidades europeias, e a gente vê que essa questão, né, muitas vezes a gente anda no centro, as pessoas com quem eu converso, elas falam, nossa, mas tem um monte de loja fechada. Isso é uma questão econômica, isso tem relação, né, com outros fatores que não vão, né, eles contribuem para um cenário atual, mas eles não vão tirar o mérito daquilo que é próprio dos seus lugares, né? Então, aquilo que é próprio do centro de Londrina, ele não vai deixar de existir, porque estamos vivendo também, né, além desse ciclo natural de declínio, porque a cidade expandiu, problemas econômicos em escala mundial ou problemas de crise sanitária, como a pandemia, que recentemente ela mudou, né, e mexeu, né, com a estrutura de muitos outros lugares. Pode passar. Tá? E aí a gente começa a passear, né, pelo centro de Londrina e começa a pensar, então, o centro de Londrina, ele não encanta mais a gente, né? E a gente começa a ver alguns problemas que ocorrem, né? Então, claro, vamos ver também as lojas fechadas, nós vamos ver grandes redes de varejo tradicionais que elas construíram um sentimento de pertencimento e de afetividade com os londrinenses, e quando a gente vê essas redes fechando, né, a gente fala, nossa, isso vai ser o fim do centro de Londrina. Então, quando veio a notícia que as lojas americanas entraram em falência e iam fechar inúmeras lojas no Brasil, né, isso afetou também Londrina, né? Por quê? Porque todos, né, que viveram, né, esse centro de Londrina na década de 80 sabem, né, o quanto que as lojas americanas elas significavam passear no centro, né, comer cachorro-quente lá no piso superior, tomar sorvete. Isso é algo que está na memória, né, ou seja, no coração das pessoas. Então, essa relação ela é muito forte. Então, a gente precisa pensar também que esse elemento ele faz parte. Se a gente quer falar em recuperação, a gente precisa recuperar, né, experiências, a possibilidade de experiências agradáveis nos lugares, que esse também é um problema do centro hoje, né? E o ingresso de outras redes ou outros tipos de loja com quais as pessoas não se identificam, né? Que são essas lojas chamadas China Express, que elas não estão só no centro de Londrina, elas estão no centro, nas áreas centrais de todas as cidades no mundo inteiro. Por quê? Porque todo mundo sabe o que a China hoje significa como uma potência, né, de comércio e de relações com o mundo todo. Pode passar. Tá? Então a gente começa a ver coisas que acontecem no calçadão hoje e que elas nos desconectam com esse centro, certo? Então a gente não reconhece mais o lugar, não reconhecemos mais as pessoas, né? E aí a gente não tem mais motivo para estar lá. Então as coisas estão desconectadas, né? A gente vê inclusive o nosso espaço físico, né, passando por modificações que muitas vezes não nos agradam, né? Então nós precisamos discutir isso também. Pode passar. Né? Então essa questão recente, né, que a Sil vem combatendo, esse espaço do calçadão, que ele é tão importante
a ponto de ter tido um projeto da relevância que foi o projeto do Jaime Lerner na década de 70, invadido pelos camelôs, pelo comércio irregular, né? Claro que existem situações, né, em que o comércio ambulante ele tem autorização, mas existem uma série de outras irregularidades que afetam, né, o funcionamento dessa área também como um lugar de desenvolvimento das atividades econômicas locais. E isso também é algo que a gente precisa ter em mente para conversar. Né? Mas, né, o que incomoda, né, quando a gente pensa o centro de Londrina? É o espaço físico, né? Será que assim, o centro está decadente porque o seu espaço físico está decadente? Ou o centro está decadente porque são os usos que estamos fazendo, né, ou permitindo que aconteçam na área central? Mas essa foto, que é uma ação da CIO que se chama Feira na Praça, que traz música, gastronomia e várias atividades, ele mostra que o lugar em si não tem problema, né? A questão é como nós engajamos a comunidade para usar esse lugar, né? Então, essa foto é uma foto recente, significa que não tem esse problema com o espaço, não há problema com o espaço físico. O problema é como nós estamos lidando com tudo isso e como nós não estamos construindo políticas públicas sólidas, né, e criando forças na cidade de Londrina para que atividades como essa elas possam ter significado neste lugar e também na cidade de Londrina. Pode passar. E a gente também olha para todas essas edificações de várias categorias que estão naquilo que a gente entende como área central e que a perda das suas funções originais, né, e a maneira como esses edifícios eles não são reutilizados, né, faz com que a gente tenha, então, esse aumento desse sentimento de declínio, mas, por outro lado, nós olhamos para essas edificações e a gente tem que pensar, bom, elas estão ali testemunhando que o centro da cidade começou ali, com esse tipo de residência na área central, com os barracões, né, cerealistas, com as esquinas comerciais tão significativas. Pode passar. Tá? E aí, então, para a ideia 3, a gente vai para a ideia 3 e a gente vai falar que o centro histórico de uma cidade, e aí não é só o centro, tá? Então a gente precisa incorporar esse discurso que as outras cidades que são mais velhas que Londrina, elas já incorporam isso com mais naturalidade, né? Então, quando a gente fala de São Paulo, por exemplo, e a gente quer falar da região da Sé, a gente fala lá no centro histórico, né? Em Londrina, a gente ainda não fala do centro histórico com naturalidade. Então, a gente fala do centro, e no centro, isso eu já perguntei para inúmeras pessoas em Londrina, né? O sinônimo de centro em Londrina, ele ainda é o calçadão, né? Então, a gente ainda não fez essa passagem, né, cultural para mostrar essas qualidades únicas que existem na área central, e uma das mais importantes é a historicidade, tá? Por quê? Porque ali é o lugar do início e ali estão coisas que são únicas, tá? As atividades, elas são temporárias, mas os elementos fixos, as edificações, os espaços públicos, o traçado urbano, ele é a longo prazo, né? Então ele tem que ser reconhecido e ressignificado. Pode passar. Tá? Então, o que são qualidades urbanas, né? E nós temos que identificar e a gente tem que se perguntar,
o centro da nossa cidade, ou essas coisas que estão no centro, elas são um motivo de orgulho para os londrinenses? Será que todo mundo sabe, né, o papel de cada edificação? Será que as pessoas reconhecem que essa elipse foi ali que a cidade começou? Não, pode passar. Então, a gente mostra esse diagrama, que é de um grupo de estudos, né, que se chama PPS, Project for Public Spaces, e ele traz esse diagrama que ele é muito interessante. Ele fala que o que faz com que um lugar ele seja relevante, único e importante, né? Então a gente pensa que é esse conjunto de 4 elementos que estão ali na parte menor do círculo, né? Então, o lugar, um bom lugar, ele é feito de sociabilidade, de usos e atividades, do conforto e da imagem, né? Como nós vemos esse lugar, né? E como ele está sendo comunicado para nós, e dos seus acessos, né? E ligações, ou seja, como nós chegamos até esse lugar. E se vocês perceberem, né, esse grupo, eles propõem que cada um desses elementos que constrói a ideia de lugar, ele pode ser desdobrado em várias categorias que podem ser, muitas delas são intangíveis, ou seja, são sentimentos que a gente tem a respeito dos lugares, e a gente não... hoje, claro, existe tecnologia para medir o sentimento das pessoas, né? Mas eles são mais difíceis, porque é aquilo que está no coração das pessoas, então é mais subjetivo, e outros atributos tantos que eles podem ser mensuráveis, né? Então, se a gente quer, principalmente, entender, a gente tem que perceber que existe essa complexidade para que um lugar seja importante, animado, esteja na cabeça das pessoas como um lugar que eu posso ir ali, eu me sinto bem, e a gente tem que trabalhar com essas qualidades. Por que eu estou falando de qualidades? Porque nós temos uma postura, muitas vezes, de só enxergar os defeitos. Então a gente começa a falar dos lugares e a gente começa a falar, mas está abandonado, mas está pichado, mas está degradado, as lojas estão fechando. E aí a gente tem uma lista enorme de defeitos de um lugar e a gente não consegue enxergar qualidades que esse lugar pode ter, né? Então, eu desafio qualquer um que está aqui ou qualquer um que está nos assistindo a pegar esse diagrama e fazer esse exercício. Quantas dessas qualidades eu consigo enxergar no centro de Londrina, tá? Então, eu linkei ali abaixo algumas, né, que elas de cara já se destacam, sem nem usar instrumentos de mensuração. Então, a historicidade, tá? Porque ali estão os elementos, né, que tornam Londrina única. Ele é bom para caminhar, né? Ele tem um senso de proximidade. Muitas pessoas gostam de morar no centro porque tudo está perto. E isso vai nos remeter ao conceito da cidade de 15 minutos, né? Que ela está hoje, né, sendo muito discutida nos planos de mobilidade e em todas as cidades, né, que estão melhorando, né, as suas calçadas e os seus espaços para que as pessoas sintam-se convidadas a ter uma vida mais saudável e incorporando o hábito da caminhada no seu estilo de vida. Então, morar no centro, se essa qualidade, né, de proximidade e de ser bom para caminhar, se essa qualidade for recuperada e for ok, né, isso é um fator decisivo para eu morar na área central. E isso faz parte daquele ciclo que eu mencionei. Vocês podem ver que as cidades mais antigas, quando elas começam a fazer o movimento de volta ao centro, né,
criar estratégias, né, para uma nova onda de adensamento habitacional, obviamente vai estar aí nesse contexto, tá? E também é um lugar que tem variedade e oportunidades. Pode passar. Então, a gente volta, né, para esses elementos que construíram tanta atividade, tanta afetividade, né, com relação ao centro da cidade, o lugar onde acontecia os desfiles de 7 de setembro, o lugar onde estavam as lojas chiques e famosas que hoje estão dentro dos shoppings. Então a gente fica muitas vezes refém, né, de se eu tenho alguma coisa para fazer, eu acabo em algum momento a minha única opção é ir passear no shopping. Então isso é degradante, né, para uma cidade. Você pensar, né? Londrina tem mudado recentemente, isso é verdade. Veja que se a gente voltar aí no tempo, uns 10, 12 anos atrás, e comparar, por exemplo, o uso dos espaços públicos e livres na cidade de Londrina. Compara, né, o público que frequenta hoje, por exemplo, o Lago Igapó 2 e o aterro, com todas aquelas atividades que acontecem, que são promovidas lá, né, a apropriação que as pessoas fazem daquele lugar vinculados ao esporte e do modo de vida ao ar livre, e que nós não tínhamos isso há 10 anos atrás. Né? A gente olhava para os lugares de Londrina e a gente falava, nossa, as pessoas aqui íamos para outras cidades e todo mundo está nos parques, e em Londrina as pessoas não estavam nos parques. E esses lugares, eles começaram a ser recuperados, né? E muitas ações, né, de eventos começaram a acontecer nesses lugares, e hoje, num fim de semana de clima favorável, né, e às vezes até na chuva, a gente vê que esses lugares estão lotados de pessoas. Tá? Então isso nos dá um indicativo que, se a gente souber trabalhar esses elementos que motivam o lugar, esse é um primeiro passo, né, para recuperar a sua reputação. Pode passar. Tá? Então, olha todos, essa imagem traz essa quantidade, né, de ativos culturais que a gente tem no centro de Londrina. Os teatros, né, as edificações históricas, como ali no topo, o Museu Histórico de Londrina, que foi a edificação da primeira estação ferroviária da cidade, edifícios comerciais, né, que marcaram época, né, na cidade, e a antiga rodoviária, que hoje também é um museu de arte. E que tudo isso ele está desconectado e não está funcionando muito bem, porque cada um desses ativos culturais ele tem vida própria, mas ele não está conectado ao centro. Então, a sinergia com o centro, ela não existe. Pode passar. E aí essas coisas elas não conseguem sobreviver só com a sua força própria, tá? Aí é que entra a ideia 4, né? Que nós temos vários caminhos para recuperar as áreas centrais em declínio, e a gente tem que falar de participação, de inovação, de integração, de regeneração. Então, eu abri essa ideia 4 com a imagem dessa casa, né? Para o Davi, a gente vai contar, né, que essa casa feita, né, para uma pessoa de Londrina, foi feita pelo arquiteto Vila Nova Artigas, que tem outros edifícios importantes, um dos arquitetos mais importantes do Brasil, e que olha a condição dela no momento em que ela estava vazia, toda pichada e degradada, e a condição dela quando ela foi ocupada, né, por uma loja de brinquedos. Ela é coloridinha assim, porque ela é uma loja de brinquedos infantis, né? E que o que é importante
é que nós reconhecemos ela como uma casa do início da cidade. Nós podemos dizer, olha, essa casa é do Vila Nova Artigas e ela está ali, ela pode ser um lugar que pode ser visitado, né? Então alguns podem ir nesse lugar para comprar brinquedo e outros tantos podem ir nesse lugar para visitar uma casa que foi projetada e construída por um dos arquitetos mais famosos do Brasil. Pode passar. Bom, aí nós vamos falar que dentro dessas estratégias de recuperação das áreas centrais, a gente tem que entender que no contexto internacional eles têm um elemento que são os modelos de gestão compartilhado, que é algo que existe no Brasil, mas funciona com bastante dificuldade, né? Por quê? Porque esses modelos de gestão compartilhada que existem na América do Norte, no contexto europeu, em várias outras cidades, mesmo no contexto latino-americano, por exemplo, na Argentina foi implantado com um relativo sucesso, eles têm sistemas de leis e sistemas de financiamento e captação de recursos financeiros que são aplicados e que permitem com que grupos que criam e são responsáveis pela gestão de determinadas áreas de uma cidade, determinadas ruas, determinados lugares ou clusters de determinadas atividades, eles têm autonomia de decisão, ou seja, eles podem decidir o que é melhor para aquele lugar, assim como eles têm recursos e investimentos que podem ser aplicados nesse lugar. Esse é um dos fatores que dificulta bastante o processo de recuperação das nossas áreas centrais. E nós estamos vivendo esse momento crítico em Londrina, porque a ACIL, ela teve a iniciativa de começar um processo de discussão de vamos revitalizar o centro de Londrina. Ok, né? Se nós tivermos que fazer uma ação de zeladoria urbana para manter esse centro muito limpo o tempo todo, se a gente tiver que ter segurança, se nós quisermos desenvolver projetos estratégicos e se nós quisermos ter uma programação anual de eventos, quem vai ser responsável por pensar tudo isso, né? Será que a gente vai depender só de grupos de voluntários, pessoas como eu e como muitos que estão aqui, que vão participar, né, de uma comissão de revitalização, mas que nós temos as nossas atividades e a gente só pode estar ali 2 horas a cada 15 dias. Eu não posso parar a minha vida para me dedicar a fazer o projeto de revitalização da área central. Quem vai cuidar de tudo isso? Então, esse é o diferencial que está por trás desses mecanismos de gestão compartilhada, que esses outros lugares do mundo, todos eles têm estratégias de funcionamento nesse sentido. Claro que em momentos pontuais, né, as cidades elas conseguem levantar recursos e investimentos para projetos pontuais, mas um centro urbano que tem uma vida, ele precisa ter uma ação contínua. Nenhum projeto ele pode acontecer no momento e depois ele ser executado e esses gestores eles saírem de cena. Se eles não estiverem ali para cuidar, as coisas não vão acontecer. Tá? Então nós todos sabemos disso. Então a gente tem essa fragilidade porque nós não temos esses mecanismos, né, de falar, vamos contratar uma empresa que vai cuidar da promoção de eventos no centro de Londrina. Quem vai pagar? Os lojistas vão se unir e pagar uma taxa? Essa é um tipo de ação
que acontece aí em outros lugares. Nós sabemos da dificuldade que é convencer um lojista a pagar por isso. Por quê? Porque fala, mas essa loja é alugada, então eu não... Conversa com o dono do imóvel. Então você tem que mexer com muitas pessoas, né, para criar essa sinergia. Então esse processo é um processo complexo. Nós temos aqui alguns exemplos de modelos que existem no mundo todo. Então, nos Estados Unidos existe um programa que chama o Programa da Rua Central, Main Street Program. Ele é um programa que hoje tem mais de 2.500 ações, né? Grupos que são vinculados às ruas de comércio de inúmeras cidades nos Estados Unidos e que estão vinculados a esse programa. E esse programa, ele é mantido pelo governo e ele faz treinamento, capacitação e ensina como as pessoas vão fazer, né, para lidar com as questões de declínio das suas áreas centrais. Tá? Nós temos, no contexto do Reino Unido, um programa semelhante que se chama Town Center Management. Então, são também equipes, né, que existe uma ação central, né, que capacita e permite com que todas as cidades que tiverem núcleos de atividades comerciais, elas possam constituir uma figura jurídica e se cadastrar para fazer parte desse programa, recebendo financiamento. Muitas vezes a geração de recursos ela vem de percentuais de impostos, quer seja, poderia ser como no Brasil, né, o imposto predial, né, aplicado a isso, um percentual, ou mesmo percentuais das atividades comerciais que são direcionados a esse grupo que vai ter autonomia para cuidar do seu lugar. Então, quando a gente visita as cidades na Europa, a gente fala, nossa, mas são tão limpas, tão organizadas, né? A gente vê tudo funcionando. A gente vê tudo funcionando porque tem gente por trás cuidando de tudo isso. Não é algo que está dependendo da prefeitura local fazer, né? Ela está cuidando de outras tantas coisas. É um modelo, é uma cultura de gestão e que nós temos que pensar em como fazer isso tudo, tá? Existe um outro modelo que são os BIDs, né? São Business Improvement Districts, que existem também no mundo inteiro. Na Europa está muito avançado tudo isso, sobretudo no contexto do Reino Unido. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. E que são versões um pouco mais sofisticadas do que os TCMs, né? Porque eles têm instrumentos um pouco mais complexos que permitem a captação de recursos financeiros, contratação de equipes especializadas que vão desenvolver projetos, tá? E os CCAs, que são centros comerciais abertos, que são estratégias, né, que foram identificadas em países como a Espanha, a França e a Argentina, tá? Então, no Brasil a gente fala de algumas iniciativas, mas a diferença toda é que não tem esse background de leis e elementos, né, que favorecem a captação de recursos financeiros. Pode passar. Tá? Vai ficar aqui só como referência para que vocês possam depois olhar essa tabela, né, que tem todo o referencial, né, de bases legais, e aí se vocês quiserem se aprofundar, né, nessas informações, vocês podem buscar a partir dessas referências. Pode passar. Tá? Então, eu vou trazer dois exemplos, vocês vão entender um pouco o que acontece na França e um exemplo de um BID no Reino Unido, e depois a gente vai passar a palavra para o Davi contar para nós o que acontece em Barcelona. A França, ela tem uma tradição enorme, né, em criar leis
e estratégias para preservação das atividades locais, do comércio local, o chamado comércio de proximidade, né? Algo que também a gente não faz no Brasil. Então, aqui a concorrência é mais ou menos livre, né? Não existem grandes questionamentos, por exemplo, para implantação de grandes centros comerciais numa cidade, não se questiona onde ele vai ser implantado, né? Dá-se um jeito e se constrói, por exemplo, em lugares que são bons, tanto para o capital varejista quanto para o capital imobiliário. E isso, muitas vezes, pode ser extremamente prejudicial para as atividades de comércio local que não tem poder de competição com as grandes redes de varejo, né? Então, isso causa essa polarização que a gente vê em Londrina, né? Então, vejam o caso de Londrina. Na medida em que os centros comerciais começaram a aparecer em Londrina, em todas as regiões, a gente teve uma descentralização e veja a qualidade e o tipo de comércio que ficou na área central, tá? Então, boa parte, eu não vou dizer que toda ela, mas boa parte da razão, né, do tipo de comércio que a gente tem hoje na área central é porque a gente não tem instrumentos, né, e políticas públicas que pensem essa relação das atividades comerciais também pelo poder público, a ponto de lidar melhor, né, orientar melhor essa competição nos espaços urbanos, que é algo que a gente precisa pensar. Pode passar. Então, existe um órgão na França que chama CEMAEST. Eu falei na palestra da Sil, para quem é de Londrina, a CEMAEST seria o SEBRAE da França. Tá? Ele é um órgão de capital misto, ele cuida, né, o principal objetivo dele é cuidar para que as atividades tradicionais, né, aquelas atividades que são a identidade do francês, como a gastronomia, a cultura de pequenas livrarias, pequenos cafés, tudo isso possa continuar a existir, tá? Porque se a gente vai numa cidade na França hoje e fala, ai, tudo tão lindo, né? Existe algo por trás acontecendo para que essas coisas ainda estejam lá, né? Por quê? Porque essa concorrência das redes varejistas, ela opera da mesma forma em qualquer cidade no mundo inteiro. Então, se não tiver uma força de combate, vai acontecer o que está acontecendo em Londrina. A gente não pode se iludir, tá? Esse programa, ele faz um mapeamento, né, de todos os comércios tradicionais da cidade e cria determinadas áreas de atuação por meio de um programa que se chama Vital Quartier. Passa a próxima imagem. Perdão, passa mais uma e depois a gente vai voltar. Então, aqui no mapa a gente vê o centro a área de Paris e os seus vários setores, né? E aonde tem essa ação, né, desse programa chamado Vital Quartier nesses vários lugares. A CEMAEST, ela fez o levantamento dessas atividades que são típicas do lugar, né, e que são valorizadas, são tipos de comércio que você não vai achar em outros lugares do mundo, você só vai achar naquele lugar, né, porque tem a ver com as pessoas e com as tradições culturais daquele lugar, tá? E aí desenvolveu ações de apoio para cada especificidade dentro desse programa. Agora volta uma, não para frente, mas para trás. A CEMAEST também, ela recuperou 2 edificações de caráter histórico em Paris. Do lado de cá a gente vê o Viaduto das Artes e do lado de lá a gente vê Corps d'Industrie, uma espécie de uma vila industrial que existia num determinado bairro, e esses lugares eles funcionam como se fossem
incubadoras para atividades de inovação na área comercial. Então, são pessoas que querem empreender um novo negócio, mas elas não têm força suficiente, capital suficiente para começar o seu negócio, até que ele possa ser alavancado e ele possa ir para o mercado concorrendo, né, junto com todas as outras grandes redes, né? Muitas vezes eles não têm recursos para alugar, né, espaços comerciais dentro das competições que se praticam em qualquer cidade. Então, a SEMAEST, ela faz uma triagem dessas iniciativas e ela aloca essas empresas comerciais nesses lugares para que eles consigam se desenvolver. E isso tem a ver com, por exemplo, captar atividades que tem algum diferencial, né? Então, é aquele cara que sabe trabalhar com vidro ou que sabe recuperar violino, que são atividades muito particulares, mas que tornam a cidade interessante na medida em que ela oferece, né, outros tipos, né, de uma variedade, né, maior de atividades comerciais. Passa agora, Luz, para frente. Então, veja, a SEMAEST também, ela faz um levantamento de espaços comerciais que existem na cidade e ela também faz a recuperação para poder alocar ali esses comércios que são típicos de um bairro, que não se quer que eles desapareçam, para que eles possam alavancar os seus negócios ali. Então, eles têm uma facilitação para poder atuar nesses lugares, estar nesses lugares por um determinado tempo, né? Eles têm um custo muito baixo de operação, porque eles são subsidiados por esse órgão, tá? Pode passar mais um. E eles têm, em azulzinho, são 2 unidades, né? Mas eles têm eles criaram, né, esse tipo de uma loja teste, em que eles colocam essas atividades, né, que vão iniciar para funcionar nesses lugares por um tempo para ver se dá certo. Então, isso evita com que esses pequenos empresários locais, que vão fazer toda a diferença, né, na cultura de um lugar, eles não quebrem, né? E aí eles não consigam desenvolver o seu negócio e sobreviver num contexto de competição, tá? Eu queria fazer um parênteses porque eu fui ontem naquele evento Mercado em Foco, anteontem, no evento Mercado em Foco da CIL, e teve a apresentação lá de dois exemplos, né, de comerciantes que eles são verdadeiros exemplos de superação, né? Um cara que criou aí uma rede de lanchonetes, né, aqui em Londrina, e hoje ele tem inúmeras franquias. Então, a quantidade de vezes que esse cara quebrou e recomeçou sozinho, né, não tinha um apoio, né, um órgão desse tipo para poder apoiar e a fala dele era exatamente isso. Eu quebrei tantas vezes porque eu não tinha conhecimento sobre como lidar com o meu negócio. E aos poucos ele aprendeu e hoje ele é uma empresa de muito sucesso. Pode passar. Então, aqui, exemplos, né, de associações que são de ruas e de espaços comerciais na França. Então, esse é um exemplo, vocês podem entrar nessa página, olhar muitas coisas que essa associação é capaz de fazer. Pode seguir. Esse é um exemplo, né, de eventos que eles promovem. Então, veja, essa associação existe, mas existe uma equipe só para pensar nisso, tá? Qual é o fundo de investimento? São esses recursos que são direcionados para essas ruas, esses clusters, quando eles se formalizam como pessoas físicas responsáveis pela gestão daquele determinado lugar. Então,
é disso que se trata um programa de gestão, tá? Pode passar. Eu tinha falado que eu ia falar um pouco dos BIDs também, porque são exemplos mais elaborados, né? Em termos de alcance e funcionamento. Eu vou apressar um pouco minha fala, pode passar. Então, os BIDs, eles também têm a mesma mentalidade, as pessoas de um determinado lugar, elas se reúnem, constituem uma organização jurídica e aí eles podem ter acesso a esses recursos financeiros para cuidar de um determinado lugar. Existem um conjunto de regras, né, para que você também não faça coisas que interessam para o lugar, mas que não estejam de acordo com o que se pensa para uma cidade, tá? Para não estar, né, fora de sintonia com o seu contexto maior. Mas, em geral, né, se trabalha com as frentes de marketing, de manutenção, né? Então você tem um comitê de marketing, um comitê de manutenção, limpeza, zeladoria, ou um comitê de eventos, né? E vai se fazer ações de melhoria estética do lugar, de paisagismo, segurança, sinalização, né? Manutenção, marketing e até suporte jurídico. Pode passar. Tá? Veja quantos BIDs existem em Londres, só em Londres. Para cada centralidade em Londres existe um BID constituído. Vocês podem acessar os sites, né, dessas empresas, desses órgãos de governo que cuidam desses programas e ter esses relatórios dessas ações todas, né? E no destaque, os BIDs que estão na área central de Londres. Então, como eu falei para vocês no início, quando a gente vai em Londres, tudo é perfeito. Não é só porque é uma cidade extremamente rica, mas é porque existe uma estrutura que permite com que com que as pessoas cuidem do seu próprio lugar, né? E isso é uma fórmula que tem dado muito certo. Pode passar. Aqui são dados para mostrar o desempenho que estão nesses relatórios. Pode passar para a gente chegar num exemplo. Pode passar isso também. Tá? Então, esse daqui, esse exemplo é o BID de um bairro de Londres que ele era um bairro que ficou por muito tempo bastante degradado nesse nosso conceito, né, de degradado, mas não sem vida, tá? Com muitos problemas, né, de edificações, de abandono, etc. E que hoje é um dos principais locais turísticos dessa cidade, é um bairro que chama Camden Town. Ele é muito conhecido porque ele tem por causa da cantora, da Amy Winehouse, que viveu nesse bairro, mas também se transformou num lugar de grande visitação. Pode passar. Eles têm um BID, os BIDs funcionam com gestão de 5 anos, né? Então a cada 5 anos novas empresas têm a possibilidade de se candidatar para estar à frente daquele determinado BID. E o que faz com que elas sejam votadas, né? O seu desempenho, né? Então, as pessoas do lugar, né, que estão vinculadas a esse BID, elas vão votar e elas vão escolher determinado grupo para estar à frente do BID, dependendo daquilo que eles vão trazer de ideia de revitalização daquele lugar. Então, esse BID que está atuando agora, ele trouxe a ideia de um projeto bem interessante para esse lugar. Pode passar. É um projeto que chama Camden High Line. Eles vão trabalhar com uma área que era uma linha de trem, que é uma linha onde passa a linha do trem, mas que ela gera um aspecto visual que não estava sendo bem avaliado pelos moradores daquela região,
e eles queriam tornar esse lugar interessante. Então, um dos projetos que foram o carro-chefe, né, desse BID atualmente é esse projeto para o Highline. Pode passar. Então, veja, eles apresentam o projeto e esse projeto já está... nada das ações físicas desse projeto foi feito até esse momento, mas ele já está no coração das pessoas desse bairro há muito tempo, porque ele foi apresentado, ele foi levado à votação pública, as coisas que foram feitas dentro desse projeto foram decididas com a comunidade, foram levados às escolas para que as crianças dessem ideias, né, para que de coisas que poderiam ser feitas nesse projeto. Pode passar. Né? Então, aqui mostra, né, detalhe. Volta um, por favor. Mais um. Então, ali mostra, naqueles indicadores, o engajamento das pessoas do lugar com esse projeto, que é algo que faz toda a diferença também para recuperar um lugar. Né? Então, 1.600 pessoas já tinham andado para conhecer esse lugar, 300 atividades voluntárias, 1.000 doações, né? 1.000 horas de workshops desenvolvidos com a comunidade para que todos conhecessem esse projeto antes mesmo dele ser finalizado. Então, veja que é uma mentalidade de envolver as pessoas com o seu lugar. Pode passar. Pode passar. Tá? Então, aqui, algumas áreas de atuação, por exemplo, que os BIDs e essas associações que cuidam dos centros das cidades no Reino Unido, elas trabalham, né? Então, com economia noturna, eu falei disso quando a gente falou sobre essa discussão toda que aconteceu recentemente em Londrina, para que se mude a lei e se permita uma maior flexibilidade do comércio na área central. Então, todos nós sabemos que o centro de Londrina, depois das 5 da tarde, ele já está praticamente um fantasma. Né? Então, isso é um gargalo. Né? Então, políticas públicas, a discussão sobre as questões de violência, vulnerabilidade, né? As questões de racismo, de criar estratégias de revolução social e também estratégias que possam atingir as questões de emergência climática. Né? Então, por exemplo, quanto menos a gente destruir a nossa cidade, isso vai colaborar para cidades mais sustentáveis. Aproveitar tudo que já está lá. Né? Trabalhar, retirar o carro, ter menos emissão de poluentes, criar melhores condições para que as pessoas possam caminhar. Pode passar. Tá? Então, aqui um relatório anual, que o resultado, né, de um relatório recente, que mostra a quantidade, né, de ações por toda essa região do Reino Unido. Tá? Pode passar. Aqui um pouco sobre o funcionamento, eu quero destacar que eles têm uma estratégia de pensar o que eles chamam os 4 R's de recuperação de um lugar. Né? Então, reposicionamento, reinvenção, reestruturação e o rebranding seria pensar estratégias de marketing para o lugar. Tá? Então, veja que ter uma gestão num centro de uma cidade não é algo amador, né? Não é algo que a gente possa criar uma comissão e achar que essa comissão vai ter perna para resolver tudo, certo? Então, é muito importante que essa comissão tenha sido formada hoje em Londrina, mas é muito importante com que a gente estude Londrina com profundidade e que a gente tenha um pensamento a longo prazo e tenha a consciência de que nós precisamos ter uma estrutura para recuperar tudo isso e fazer com que o centro de Londrina tenha condições, né, de competir como lugar, né, destino de visitação,
destino de frequência de público, num contexto em que as ofertas todas nos outros lugares, elas são muito atrativas, certo? Então, eu acho que eu posso encerrar a minha fala por aqui, porque eu já mostrei bastante sobre o que significam esses programas, né, de gestão, para que a gente possa, então, ouvir um pouco o Davi nos contar um pouco sobre o que eles fazem por lá e ver se bate um pouco, eu espero que sim, com essas coisas todas que eu falei. Vamos agora só mudar a tela de apresentação. Eu creio que o Davi vai compartilhar com a gente uma tela. Muito bem. Muito obrigado, Heloísa, por ter convidado eu para dar a palestra. Eu vou ser muito breve, em consideração pelas pessoas que já tiveram que esperar meia hora para começar e com tudo, e para não sobrecarregar de informação. O que eu juntei aqui na minha apresentação são uns quantos dados de cidades de todo mundo, para vocês terem uma ideia aproximada e contextualizada num contexto global de onde que pode ficar Londrina. A gente, na Eixos, não tem dados de Londrina ainda, mas temos arriscado uma primeira hipótese que pode ser bastante aproximada. Eu vou começar apresentando a Eixos. A Eixos é um observatório econômico que vem coletando dados de varejo em cidades do todo mundo há mais de 12 anos. O trabalho da gente basicamente, o que põe aqui é mapear todas as lojas em cidades inteiras e depois construir um discurso de análise para poder entender o que está acontecendo com índices que sejam significativos, né? Para eu fazer uma primeira aproximação, eu gosto de apresentar o caso de Nova York, que é um caso onde a gente teve a oportunidade de colaborar com a Prefeitura de Nova York, com o Departamento de Desenvolvimento Econômico, lá entre 2018 e 2019, justo antes da pandemia. Tal como era antes da pandemia, a gente se desplaçou na cidade para fazer a visita, né? Agora, provavelmente, teria sido tudo por videoconferência. Quando a gente foi chamada para ser recebido lá no Departamento de Desenvolvimento Econômico, tinha uma notícia que tinha saído publicada no New York Times, que sobrevoou toda a reunião que a gente teve lá, né? A primeira reunião. E essa notícia aqui, que fala assim, esse espaço está disponível. Quem falava isso era o Corey Kilgannon, que é esse cara aqui, que é o jornalista, naquele momento, era o colunista habitual de retail no New York Times. Ele escreveu um artigo bastante comprido, bastante extenso, explicando que tinha um problema de excesso de desocupação de lojas no centro de Nova York, em Manhattan, nas grandes avenidas, né? Ou seja, segundo ele, tinha um problema de lojas vazias, né? Excessivas lojas vazias. Então, antes de eu me reunir com as pessoas da prefeitura, eu fui conhecendo pessoas pelo caminho que também tinham lido o artigo do New York Times e tinham a sua opinião, né? A primeira pessoa com que eu falei da notícia era a dona do apartamento de Airbnb onde eu ficava, a Victoria, que é essa moça que vocês veem aqui. Ela falava assim, ela dava razão para o New York Times e falava, é verdade que tem um excesso de loja vazia, a culpa é do Trump, porque o Trump inventou uma taxa que carrega nos donos das lojas. Estes repassam a taxa para os varejistas e eles não conseguem pagar, tem que fechar, né? E o Trump faz isso porque odeia Nova York, porque Nova York não vota ele. Bom, é uma teoria da conspiração completa, né, americana, com todos os ingredientes, né, até o vilão, que é o Trump. Bom, finalmente também eu
tive outras opiniões, por exemplo, o garçom que falava para mim, o que você faz, por que você está em Nova York, eu contei, e ele relacionou também com o artigo do New York Times, e falava assim, você já leu essa notícia? Disse, essa é verdade que tem muita loja vazia, demais, e a culpa é do Amazon, né? Todo um negócio online está acabando com o físico, né? Com certeza, tenho certeza absoluta que vocês já têm escutado esse argumento, têm ouvido esse argumento em Londrina, né? Finalmente, eu me reuni com o cara que está aqui com a bandeira americana, é o Blaze, que era o diretor de Small Business dentro da área de Economic Development. Ele também tinha lido o artigo do New York Times e ele estava muito preocupado com o que falava, né, o artigo. E o fato que a reunião foi em torno dessa notícia, né? E ele falava assim, olha, Davi, é que eu não posso desmentir o New York Times porque eu não tenho dados. Eu não sei quantas lojas tem em Nova York, quantas delas em Manhattan, quantas vazias, quantas cheias, e as que estão ativas, que lojas tem dentro, que atividade tem dentro. E mesmo que eu tivesse esses dados, que não tenho, eu também não saberia dizer o quê, porque eu não sou analista, eu não saberia dizer qual que é o limite da ocupação comercial, por exemplo, para falar que eu tenho desertificação, né? Ou que eu tenho um excesso de lojas vazias. Aí a gente falou para ele, não se preocupe, Blaze, a gente pode ajudar vocês, porque tem uma metodologia que temos desenvolvido e aplicado em Barcelona e em outras cidades, também podemos aplicar aqui em Nova York, e vamos dizer para você se você tem esse problema ou não. E, além do que, a gente pode falar um monte mais de coisas, porque tem centenares de índices que permitem analisar o varejo. Daí que a gente fez o que faz em tudo que é lado, né? Fizemos em Barcelona, em Madrid, em Londres, em São Paulo, né? Que é mapear, caminhar todas essas ruas com geógrafos locais, colaboradores, e coletar esse dado do único jeito que é possível ter ele, que é por inspeção direta. Ou seja, o único jeito de ter um mapa confiável da realidade comercial de uma cidade é fazer trabalho de campo. Não tem outro jeito, acredito. Então, uma vez mapeado por Nova York, em Manhattan tinha 30 mil lojas, aproximadamente, o que dava uma densidade de mais ou menos 700 lojas por quilômetro quadrado, para vocês terem uma ideia. Daí a gente tirou o índice de ocupação comercial, que a gente conhece bastante bem, né? Porque já aplicou em muitas cidades. A gente sabe que você não começa a ter problemas de ocupação comercial até cair por baixo do 80% de ocupação das lojas. Ou seja, se você tem um 89,77% de ocupação, como era o caso de Manhattan, de todas as neighborhoods de Manhattan, você não só não tem problema de ocupação, de excesso de lojas vazias, senão que, além do que, tem uma ocupação quase excelente, né? O que queria dizer automaticamente que o New York Times se enganava, né? E por isso que eu gosto também de contar essa experiência, porque não é todos os dias que você pega o New York Times contando mentiras, né? Com dados. Então, a partir daí, a gente fez toda uma análise, fez um relatório completo, com mais de 100 páginas, descrevendo o que acontecia com o varejo em Manhattan. E, por exemplo, vimos que não tinha problema de ocupação comercial, mas que poderia ter um problema de falta de especialização da alimentação, das lojas de alimentação. Em todo Manhattan, só tinha um mercado municipal. Para vocês terem uma ideia, na Barcelona, por exemplo, tem 39 mercados municipais. Os mercados municipais são autênticas concentrações, clusters comerciais, onde tem um monte de loja especializada na alimentação. Tem açougue, tem frutas e verduras, etc. Tem peixaria, tem toda uma série de especialistas. Se você mora em Manhattan e não mora na área do Essex, você não tem acesso ao mercado municipal. E aí, o que você faz para comprar, por exemplo, para ir no açougue? Então, dependendo do teu poder adquisitivo, você vai para o Whole Foods, que é uma espécie de supermercado, Angelone, que tem lá,
onde você pode ter a seção de carne, você pode comprar carne lá, mas o cara que está lá não é especialista, porque ele estava, a semana passada, estava na secção de lenceria, né? Ou, se você não tem essa opção, porque economicamente não chega, você pode ir no deli. O deli é a típica loja de os indianos, né, ou paquistaneses que levam, que tem de tudo, né? Essas lojas que você pode comprar carne, você pode comprar bebida, você pode comprar uma camiseta da NBA ou também recarregar o teu celular, né? Então, grau de especialização dessas lojas muito próximo a zero. Como eu vou passar muito rápido a metodologia que a gente tem, não tem segredo, a gente usa a própria fonte da Eixos, que consiste em coletar esse dado na rua, como digo, insisto, não tem outro jeito, e depois combina esses dados com fontes públicas e outras fontes, né, que proporcionam, por exemplo, a população e outros dados que possam ser interessantes para as nossas análises. Aqui uns exemplos vou colocar de cidades que já foram mapeadas pela Eixos em algum momento, né? Por exemplo, a Lisboa, ela tem uma baixa densidade comercial, né? 500 mil habitantes, elas têm 15 mil lojas em total. Depois, por exemplo, Bilbao, que é bastante mais densa do que a Lisboa. Bilbao fica no norte da Espanha. Eles têm 9 mil lojas para 300 mil habitantes. Depois, tem, por exemplo, Londres. Londres é um caso especial de extrema baixa densidade comercial. Eles não conseguem ter a média de densidade comercial é por baixo dos 200 lojas por quilômetro quadrado. Só lembrar, Nova York, com 700 lojas por quilômetro quadrado, é muito mais densa, mais de 3 vezes mais densa do que Londres, né? E tem uma área extensíssima, enorme, de 500 quilômetros quadrados, onde a gente achou 50 mil lojas. Aqui tem Manhattan de novo, não vou repetir, e vamos chegar em Barcelona, né? A minha cidade. Barcelona, vocês sabem, tem essa malha urbana chamada o Eixample, que tem toda essa quadrícula onde você tem uma homogeneidade urbana muito interessante. As 4 fachadas estão cobertas por lojas, né? Tem loja por tudo que lado, né? Barcelona. O fato é que Barcelona tem mais de 1.000 lojas por quilômetro quadrado. É a cidade mais densa comercialmente que a gente já mapeou nunca. Então, é interessante. Além do que, tem uma dimensão muito parecida com Manhattan, tem aproximadamente uns 50 quilômetros quadrados, 55 quilômetros quadrados de malha urbana, comercial, e tem 1.600.000 habitantes no mesmo que tem Manhattan. Tá? Aí é interessante porque quando você faz comparação entre cidades tão parecidas, realmente as diferenças são muito significativas, né? Também temos mapeado países inteiros, né? Tem a Catalunha, mapeada inteira, mais de 200 mil lojas foram visitadas em todos os 947 municípios, todos eles mais velhos do que Londrina, né? E aqui tem, inclusive, temos mapeado cidades na China, né? Aqui tem Shenzhen, e está vendo já uma coisa interessante, né? A densidade é bem baixa, né? E além do que, o que a gente viu é que, principalmente, as lojas que tem, o varejo que tem na rua é de serviço comercial. Cabeleireiros, agências imobiliárias, salões de unhas, etc. Mas as lojas de produto, tipo roupa, móveis, etc., elas estão em centros comerciais. Tá bom? É um caso extremo, a China, o varejo da China é interessante estudar, porque realmente eles têm um modelo extremo, né? Acredito que não é um modelo desejável para a gente, né? E aqui, finalmente, chegamos em São Paulo, né? Já estamos no Brasil. São Paulo é uma cidade que foi mapeada pela Eixos em 2018, com os 11 milhões de habitantes, aproximadamente tem uns 50 mil estabelecimentos varejistas na rua,
tem uma autêntica malha comercial que vai muito parecida com a de Manhattan ou com a de Barcelona. Depois vamos entrar mais a fundo com isso. Vamos dizer que tem uma densidade de aproximadamente a mesma que Manhattan, 700 lojas por quilômetro quadrado. Além do que, é interessante destacar que Barcelona, São Paulo e Manhattan têm um modelo de cidade que a gente chama de Mediterrâneo. Mesmo que esteja no Atlântico, não importa, porque foi importado do Mediterrâneo. Um modelo que combina usos distintos em altura, né? Tem o térreo é comercial, mas depois, em cima, tem muitos andares com morada, com escritórios, etc. Aqui estamos vendo quando a gente fez o mapeamento de cidades paulistas, mapeamos as 5 primeiras cidades paulistas, São Paulo, São José dos Campos, Santos, Jundiaí e Campinas. A gente tirou o índice de ruas comerciais para ver como que estavam repartidas, se o jogo estava muito concentrado ou repartido no território. E o que a gente viu é uma boa notícia. A gente viu que as lojas, as ruas comerciais estavam muito repartidas. O fato que a primeira loja, o primeiro eixo por atração comercial, segundo os nossos índices, era a Rua Oscar Freire. Até aqui nenhuma surpresa, né? Mas a segunda rua por atração comercial, como que a gente, vou fazer um pequeno parêntese aqui, como que a gente mide a atração comercial? Que a gente, para valorizar um eixo comercial, a gente faz 3 comprovações básicas. A primeira é que, para ser eixo comercial de primeira, tem que ter pelo menos 40 lojas ou mais abertas. A segunda comprovação é que não pode ter problema de loja vazia, ou seja, tem que ter a ocupação por cima de 80%. E a terceira comprovação é que tem que ter uma presença de o que a gente chama equipamentos para a pessoa, que é loja de roupa, joalheria, sapataria, etc. Equipamento para o lar, que também é decoração, mobiliário, eletrodomésticos, etc. E a terceira categoria é estabelecimentos de cultura e lazer. Se a presença dessas 3 categorias, grandes categorias, é maior do 30%, e com as outras 2 condições cumpridas, você tem um eixo de primeira linha. Segundo a eixos. Então, o primeiro eixo de primeira linha que tinha nessa área que a gente mapeou, dessas 5 cidades, era a Rua Oscar Freire, mas o segundo, surpresa, era a Rua 7 de Setembro de São José dos Campos. Segundo os índices, São José dos Campos tinha a segunda rua comercial do estado de São Paulo, né? Claro, eu conhecia São José dos Campos e fui comprovar rapidamente se os dados estavam bem, né? Então, fui no Google Street View para ver realmente o que estava acontecendo lá, né? E achei essa imagem que eu mostro para vocês, que é um calçadão completamente pedestrianizado, cheio de lojas, de marcas, então fazia muito sentido, realmente, os dados eram capazes de detectar com o algoritmo da gente lugares que realmente valia a pena visitar comercialmente, né? Aqui estamos vendo antes os dados, né? Vemos que tem uma presença muito forte de lojas de roupa, 62 lojas de roupa, e tem uma ocupação que quase é do 100%, né? Então, não tem dúvida que é um eixo de primeira linha e é o segundo do estado de São Paulo, segundo os nossos dados. Depois, finalmente, chegamos em Londrina, né? Londrina, aqui, é interessante, antes a Heloísa falou do centro de Londrina, né? E eu gostei muito de ver a evolução, a origem, né? A origem era muito interessante, provavelmente com o tempo perdeu um pouco de força e agora se trata de ver se conseguir recuperar. Londrina é uma cidade com mais de 500 mil de habitantes, a gente não sabe, porque não mapeou o número de lojas, e também, obviamente, não pode dar o número a densidade comercial para o centro, mas vamos tentar adivinhar ou fazer uma aposta do que poderia ser, o que poderia dar isso. Vamos entrar um pouquinho mais no conhecimento, em profundidade, da estrutura urbanística
das cidades que a gente mostrou, que são parecidas com Londrina, né? Vocês concordaram comigo que tem a malha de Manhattan, a de Barcelona e a de São Paulo, tem muitas coincidências com a de Londrina. Agora, vamos conferir com dados se isso é verdade ou é só uma imaginação. Aqui estão vendo a comparação entre Manhattan e São Paulo. Estamos vendo que são muito parecidos. A diferença básica, além de que o quarteirão paulista é um pouquinho mais estreito que o bloco de Manhattan, é que o quarteirão paulista tem um comprimento variável. Ele pode mudar e tem quarteirões de todos os tamanhos e proporções. Então, mas o largo do quarteirão é muito parecido com o de Manhattan. É 110 para 80, mais ou menos, tem uns 30 metros de diferença. É muito parecido, é ainda mais parecido com o de Barcelona. Vamos ver agora. O de Barcelona tem 113 de largo, né? Só que como é um quadrado, é 113 por 113. Então, nesse ponto, é muito parecido com o de Londrina. Com o de São Paulo, desculpa. E aqui estamos vendo já o quarteirão de Londrina, né? Que também é muito parecido com o de Barcelona, né? Então, teríamos do lado São Paulo, Manhattan, e do outro lado Barcelona, Londrina, né? Em proporção do quarteirão, né? E em homogeneidade da malha, né? Aqui estamos vendo a Rua Sergipe. Então, para fazer o cálculo de densidade, o que podemos fazer? Mais ou menos dar uma testada, ver como que estão de cheias as ruas com varejo, né? Aqui estamos vendo a Rua Sergipe, que realmente eu acredito que deve ser a principal rua comercial de Londrina, ou uma das principais. Está cheia de loja. As duas passadas estão cheias de loja, uma passada contínua, toda cheia de loja. Só que depois a gente fez uma conferida também com outras ruas e vimos que essa intensidade não é homogênea. Tem outras ruas em Londrina que estão bem menos densas do que, menos ocupadas por lojas do que a Rua Sergipe. Então, a conclusão que a gente chegou, mais ou menos, é que deve ter uma densidade de uns 350 lojas por quilômetro quadrado e um total do centro de Londrina de umas 1.000 lojas. É um cálculo, não sei se vocês têm o dado final, ia ser interessante para conferir. Obviamente, o dado final, a gente nunca ia até mapear todo o centro de Londrina, ou inclusive todo Londrina, mas é uma aproximação para vocês terem uma ideia de onde vocês ficam, né? Tem uma malha muito parecida com a de Manhattan, São Paulo ou Barcelona, mas a densidade provavelmente real é mais parecida com a de Londres, né? Isso é interessante para vocês terem, vamos dizer assim, uma aproximação, porque na nossa experiência, na Eixos, todos esses anos, colaborando com sindicatos de comerciantes, com centros comerciais, com prefeituras, com administrações várias, etc., inclusive com empreendedores que querem começar um negócio e perguntam para Eixos, onde que eu posso colocar um cabeleireiro para cachorro, né? Por exemplo, você foi nos últimos casos que a gente fez aqui em Barcelona. Então, a percepção que a gente tem é que é muito interessante comparar cidades entre si, para vocês saberem mais ou menos que cidades são mais parecidas, e, pelo tanto, as cidades que vocês podem ter em consideração como mais próximas, se vocês fizeram o mesmo, né? Que estão fazendo elas. Finalmente, uma conclusão que eu adicionei, por enquanto a Heloísa ia fazendo a apresentação dela, e em resposta, afirmando o que ela falou, eu acho, na Eixo a gente é bastante radical nesse ponto, e na Catalunha a gente é bastante radical nesse ponto, que o varejo faz cidade. A gente diz aqui em Catalunha que ao comércio faz ciutat, o varejo faz cidade. O centro urbano é onde tem varejo. O centro urbano que está vazio, não tem varejo, não é centro urbano. O centro urbano, quando as lojas fecham, é uma coisa, e quando estão abertas, é outra completamente distinta. Então, o que tem que fazer para recuperar o centro urbano é ter um varejo de primeira, tá bom? Esse é o nosso humilde conselho. E muito obrigado, fico à disposição se tiverem qualquer pergunta. Obrigado.
Obrigada, Davi. Muito interessante. Eu acho que essa última colocação que o Davi faz, ela remete justamente à primeira fala que eu fiz, né? Então, centro urbano é onde tem varejo. Então, ele é um sinônimo dessa vitalidade. E o centro histórico, que tem uma outra categoria, ele também pode sobrepor a essa colocação. Então, se nós estamos buscando um caminho, né, de como recuperar o nosso centro histórico, eu acho que, assim como a gente viu em todos os outros países que tem um sistema, né, de organização do seu centro, que passam pelas atividades comerciais também, e por todo um sistema de animação, é entender a potência desse varejo em conjunto com outras tantas atividades que vão complementar a potência da atividade comercial. Nós que somos estudiosos dessa relação do comércio da cidade, nós gostamos de falar uma coisa que também é um pensamento que para nós é radical, né? O varejo, ele depende bastante do fluxo, não é? O que faz com que haja um comércio vibrante e potente? Fluxo. Todos nós que lidamos com planejamento urbano sabemos que você não cria uma rua comercial ou um lugar não se torna comercialmente atrativo só pelo zoneamento. Não adianta você chegar na rua e falar zona comercial 1, 2, 3, com tais índices, né? Se as pessoas estão passando ali por alguma razão, né, as intenções de abertura de comércio, ou seja, o fluxo, ele vai puxar, né, esse conjunto de esse olhar para esse lugar e despertar, olha, vou para ali porque é bom que a minha loja esteja naquele lugar. E outros fatores viram a reboque, né? Então, depois que você tem fluxo, você vai ter competitividade, que já é esse nível de varejo quando ele já está consolidado numa região, né? Porque onde tem uma loja de uma coisa ou de um segmento, você atrai todo um conjunto de serviços que vão complementar aquela determinada atividade, certo? Então, a meu ver também, esse poderia ser um segredo para entender, né, aonde está o problema da área central quanto a essa sinergia. Porque é verdade que tem muitas lojas no centro. Então, se a gente, né, o rápido mapeamento do Davi foi ótimo para nos mostrar isso. Realmente, Davi, você acertou que a Rua Sergipe é uma das ruas hoje que tem uma grande concentração das lojas ali naquele trecho. Por que esse centro não tem vida em vários outros momentos? Porque não existe essa sinergia com as outras atividades, né? Então, os eventos culturais acontecem quando o centro comercial e as lojas estão fechadas. Então, eu saio do teatro, eu não tenho café, eu não tenho restaurante. Ou eu vou para um evento cultural no sábado à tarde, onde as lojas estão fechadas. Porque existe uma lei que restringe que as lojas estejam funcionando nesse momento. Então, isso acaba fazendo com que as pessoas não vejam vitrines, não vejam aquilo que tem ali e não voltem em outros momentos. Então, veja como está desestruturada, né, essa sinergia que seria tão importante para a nossa área central, né? Então, eu acho que o Davi, ele traz alguns elementos muito interessantes. Eu espero que a gente possa fazer um estudo como ele tem feito nas cidades aí ao redor do mundo, entender melhor essa densidade, entender no sentido das atividades comerciais como está a vitalidade do nosso centro e a competição com os outros centros de comércio que existem em Londrina, mas, sobretudo, como que nós poderíamos fazer para criar uma sinergia entre outras categorias do varejo, porque a gente tem varejos de bens e varejos de serviço, e, com certeza,
essas lojas todas abertas, tem muitos serviços que são prestados ali, sobretudo os serviços na área de alimentação e na área de diversão urbana. Então, eu acho que são elementos que conseguem mostrar para a gente alguns caminhos. Temos muito trabalho ainda pela frente aqui em Londrina, mas já é importante que a gente esteja conseguindo, né, mostrar a potência que é você dizer para a cidade: vamos criar uma comissão e vamos revitalizar a área central. E imediatamente você começa a ver que as pessoas têm o mesmo pensamento: o centro de Londrina está com problemas e a gente precisa fazer alguma coisa para equilibrar esse ecossistema novamente. Se vocês quiserem fazer perguntas. Luiz, pergunta para o Davi. Davi, meu nome é Rogério, eu estou em Londrina há quase 35 anos em Londrina. Minha cidade é menor, né, bem menor, que é 50 quilômetros daqui. Mas a pergunta é: hoje nós não temos dados abertos para saber determinado ramo de atividade para o empreendedorismo. Então, como que funciona isso em Barcelona? Há dados de informações para que o empreendedor, possível empreendedor, tenha informações para determinado ramo em uma determinada localidade? O cenário que vocês têm em Londrina, como eu expliquei na apresentação, é muito parecido com o cenário que tem em Barcelona. Os dados de atividade de lojas não existem. Os dados que as administrações administram são dados fiscais, são dados de empresas, não são dados de pontos de venda de lojas. Então, com esse dado que é mais ou menos público, que também tem no Brasil e tem nos Estados Unidos, com esse dado você não consegue fazer um mapa, não. Para fazer os mapas que a gente faz na Eixos, a gente teve que fazer o trabalho nós mesmos, né? Tivemos que começar a coletar esse dado na rua. A Prefeitura de Barcelona, se agora tem esse dado, é porque a gente fornece para eles. A Generalitat de Catalunha, o governo do nosso país, a Catalunha, ele tem dados, tem identificado a Eixos como fonte de dados, mesmo que a gente é uma entidade privada, e estamos catalogados nos dados abertos da Catalunha. Então, a gente está compartilhando em modo aberto dados que têm sido gerados com o nosso mapeamento, né? Estamos compartilhando dados de, por exemplo, de índices de ocupação comercial e etc. Só que acontece outra coisa também, né? Que eu, nesses anos de trabalhar fazendo relatórios baseados em dados, eu cheguei à conclusão que a cozinha dos dados é muito parecida com a cozinha dos ingredientes, com a cozinha convencional, né? Vamos dizer assim, os dados é o feijão, tá bom? Se eu dou para você um pacote de feijão, verdade que você não tem a feijoada? Certo, né? A feijoada é um processo muito mais complexo do que ter simplesmente o pacote de feijão, né? Tem que saber fazer feijoada, precisa um cozinheiro, precisa de uma receita, precisa dos instrumentos para fazer a feijoada, né? Então, mas o cliente final, o empreendedor, o empresário, o varejista, etc, 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 o que quer é o prato de feijão quente, a feijoada quente na mesa, né? E que fique bem, né? Então, a distância que tem entre abrir dados e ter o prato de feijoada quente na mesa é uma distância grande, né? É enorme, né? Isso que a gente vem trabalhando na Eixos, né? Ter o dado não é garantia de ter o produto final, o serviço de informação final. Do mesmo jeito que ter o feijão não é a garantia de ter a feijoada. Mas quando a gente começou, é que nem sabíamos como fazer uma feijoada, né? Agora sabemos fazer feijoadas, né? Mas com os nossos dados, né?
Então, esse processo é bem interessante e um pouco também para trazer toda a complexidade da análise comercial, né? Não é porque você coleta dados que já automaticamente... Então, enquanto a gente estava recuperando aqui a conexão, a gente estava falando do seu exemplo da feijoada, né? Foi perfeito, porque realmente a gente tem um sacão de feijão lá no centro de Londrina, mas a gente não tem feijoada, né? Porque nós temos lojas, e a gente deve ter, assim, não só um saco de feijão, a gente tem uns 5 tipos de saco de feijão de marca diferente, né? Mas a gente não consegue fazer uma boa feijoada no final, porque essas coisas não estão conseguindo ser misturadas, né, com uma proporção boa, com equilíbrio e fazendo, né, com que a gente consiga ter um centro onde a gente elege ele como um destino de qualquer coisa, né? Então, se tem cultura, não tem serviços para apoiar isso no horário em que a cultura está funcionando, então você não consegue, né, fazer as coisas em momentos que sejam favoráveis. E eu acho que isso tem dificultado bastante esse pensamento, né, de alavancar de novo e ver essa volta desse fluxo, dessa frequência, né, essa atratividade que é interessante. As coisas estão lá, mas as coisas estão desconectadas, né? Então, não sei se você gostaria de complementar alguma coisa a mais na pergunta do Felipe? Rogério, desculpa, na pergunta do Rogério, e daí a gente creio que poderíamos encerrar. Acho que já o senhor Rogério gostou da resposta, então, e não tem mais perguntas. Acho que já muita informação para uma mesma sessão, né? Exatamente. Tá? Então, obrigada, agradecemos aí a colaboração. Obrigada, Davi, desculpa pelos problemas técnicos, esse prédio foi inaugurado, essa atividade aqui recentemente, e essas questões não tinham sido verificadas e teve esse problema. Mas eu acho que foi importante, né, ter você com a gente aqui, e vamos continuar desenvolvendo muitas coisas junto com a Sil, e eu tenho certeza que em breve a gente vai voltar a falar com você. Certo? Tudo bem. Obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Então,